Olá, turma S2, disciplina Segurança na Indústria, aula 02, né? Essa aula 02 eu irei falar para vocês a transição, né, que está acontecendo entre o PPRA para o PGR, dois documentos aí importantes para a área da saúde e segurança do trabalho. Nessa disciplina de Segurança na Indústria é importante a gente conhecer esses documentos aí. Inicialmente, o que seria o PPRA, né? Essa sigla é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o que seria o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ok? Ou seja, o PPRA vai dar lugar ao PGR, essa transição, né? Essa mudança de documentos aí, ok? Mas antes dessa transição ocorrer, eu irei falar inicialmente o que seria o PPRA, que inclusive eu já falei de forma bem rápida na turma lá do S1. Vamos dar sequência. O tema da aula, como já foi dito, essa transição entre o PPRA e o PGR, dois programas voltados para a saúde e segurança do trabalho. Ele começa falando aí, né? Segurança na indústria. Quando se fala nesse assunto, é fundamental conhecer alguns conceitos e programas pertinentes à área da saúde e segurança do trabalho. E dentre esses programas, né, tem o PPRA e o LTCAT. O LTCAT vai ser assunto de aulas futuras na disciplina Segurança na Indústria. Bem, inicialmente falar o que seria o PPRA. Por que eu vou falar para vocês? É importante falar o que seria o PPRA, o que é o PPRA, porque o PPRA ainda está válido, né? O PPRA ainda está valendo, ainda está em vigência, ok? Para vocês terem uma ideia, a ideia do governo federal, né? Antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que está para voltar agora, tinha sido extinta, então querendo retomar agora a pasta do Ministério do Trabalho e Emprego. O PPRA, ele queria acontecesse essa mudança para o PGR em março de 2021. Aí foi prorrogado para agosto de 2021. E já foi prorrogado de novo para janeiro de 2022. Entenderam? Então, ou seja, o PPRA ainda está valendo. Então é importante que a gente conheça esse documento aí, em detalhes, né? Um pouco, né, do que seria esse PPRA. Inicialmente, a norma que trata sobre o PPRA, né, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, falei para vocês lá no S1 que a área, né, da saúde e segurança do trabalho tem muita nomenclatura. É importante que vocês conheçam essas nomenclaturas aí, essas siglas, né? PPRA, PGR, por exemplo, são duas delas. Então, portanto, PPRA, você encontra tudo lá na NR9, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores, né? Vocês sabem que é a empresa que é obrigada, que tem essa obrigação de elaborar esses programas voltados para a saúde e segurança do trabalho. E instituições que admitem trabalhadores como empregados têm essa obrigação de elaborar o PPRA. Tá aí a nomenclatura aí para ficar bem fixada aí na mente da gente. Ainda dando sequência à introdução, visa a preservação, né, o objetivo desse programa PPRA, né, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação. Pessoal, isso é extremamente importante. Quando se fala em PPRA, existem 4 pontos fundamentais que o PPRA se baseia. Que pontos? Quais são esses 4 pontos aí? Antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais. Inclusive, quando se está estudando para concurso público, né, eu já estudei muito tempo para concurso público, não passei em alguns e passei em alguns, né, geralmente para quem estuda concurso público é assim, né? Faz 30, não passa nos 5 primeiros, depois passa nos outros 25. É assim que funciona. Tem que ter calma, paciência, força de vontade. Pois bem, quando você está estudando para concurso público, isso aí é muito cobrado. E uma forma de memorizar que o PPRA está voltado, né, em 4 pontos principais. ARAC. Geralmente o pessoal utiliza essa sigla para memorizar o que seria o ARAC. O A de antecipação, o R de reconhecimento, o outro A de avaliação, né, e o C de controle. Os 4 pontos que o PPRA se baseia: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, ARAC. Né? Ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e recursos naturais. Como eu falei para vocês, o PPRA está no meio ali, né? Ele se baseia em 4 pontos principais:
ARAC. Antecipação, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. Basicamente isso aí que o PPRA se baseia quando é feita a sua elaboração. As ações do PPRA agora, né, devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Isso é extremamente importante também. Muita gente pensa que esse documento ele deve ser feito em um único setor da empresa, por exemplo. Uma determinada empresa tem 8 estabelecimentos, 8 salas, né? O PPRA tem que ser feito tomando como base o ambiente de trabalho dessas 8 salas. É isso que ele está falando aí nesse slide. Quando ele fala ambiente de cada estabelecimento da empresa, é cada local da empresa, cada ambiente de trabalho da empresa. Porque cada ambiente de trabalho de uma empresa tem seus riscos inerentes. Okay? Por isso que ele fala isso aí. Uma empresa Copperchus da vida aí, um PPRA bom, né, tem que levar em consideração todos os ambientes de trabalho da empresa Copperchus, por exemplo. Porque cada ambiente de trabalho tem o seu risco inerente. O PPRA não é feito em apenas em um setor da empresa. Tem que olhar todos os setores da empresa. Aí sim é um PPRA de qualidade. É o que ele está falando aí. E dando sequência, né? Sobre a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. É também importante a participação do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador realmente ele que está ali exposto ao risco, geralmente 8 horas por dia. Assim que funciona, né, em nosso país, né, o tempo de trabalho geralmente são 8 horas por dia. E é extremamente importante essa participação do trabalhador, né? Você ouvir o trabalhador, aquele que realmente fica mais tempo exposto ao risco naquele ambiente de trabalho. Aí tem a CLT, né, carteira, relação empregado-empregador, né, que tem que ter essa conversa, né, esse bate-papo entre empresa e trabalhador. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Percebo que esse documento, assim como todos os documentos voltados para a área da saúde e segurança do trabalho, o ponto principal desses programas é o quê? Proteção da saúde e bem-estar, né, dos trabalhadores. Sempre a ideia é essa. E não é diferente no PPRA. Devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. Né? NR você já sabe o que é. A turma do S2 tem que saber já essas siglas aí. Em especial o PCMSO, né? Que é um programa específico para controle médico de saúde ocupacional. Está previsto onde? Está previsto lá na NR7. Outra dica para o pessoal aí, ó. À medida que vai avançando as turmas, eu vou avançando a quantidade de dicas para concurso público. Eu gosto muito de fazer isso. Graças a Deus, geralmente as turmas gostam muito, né? Inclusive está aberto aí um concurso no Ceará. E tem vaga para o curso técnico de segurança do trabalho. Tem vaga para quem é técnico em segurança do trabalho. Também, né? São muitas vagas. Enfim, essa parte que eu acabei de falar para vocês aqui é cobrado em concurso público direto. Eu já vi várias vezes. Eles perguntam assim, ó, o PPRA, qual o programa, né, que deve estar articulado, né? Qual um dos principais programas que tem que conversar com o PPRA. Que programa é esse? Dentre todas as NEs, em especial o PCMSO. Isso aí já vi em concurso público várias vezes. Aí tem um esquema aí, né, para facilitar o que foi dito acima. A interseção do PPRA com o PCMSO. O PPRA envolve a higiene ocupacional, os riscos ambientais, né, que é físico, químico e biológico, eu vou falar daqui a pouco sobre eles, segurança do trabalho. O PCMSO é mais a parte da admissão, demissão, medicina do trabalho, mais voltado para a NR7. E essa interseção entre as duas é qual documento, né, que faz essa ligação entre o PPRA e o PCMSO? O ASO. Para quem não sabe o que é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, né, que é responsável pelo exame médico daquele trabalhador que está iniciando em uma determinada empresa. Geralmente é feito esse atestado aí de saúde ocupacional. Então, portanto, o documento que faz essa ligação entre o PPRA e o PCMSO é o ASO. Essa interseção, né, entre o PPRA e o PCMSO é o ASO. Okay? Esse fluxogramazinho, esse esquemazinho que vocês estão vendo aí, explica isso aí. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos, não só essa NR, no caso a NR9, né, que fala sobre PPRA,
Todas as NRs estabelecem os parâmetros mínimos que devem ser feitos pelas empresas, sempre ao mínimo. E geralmente, infelizmente, as empresas fazem o mínimo e ponto final. E diretrizes gerais a serem observadas na execução do PPRA, podem os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Pessoal, esse ponto aí que fala sobre negociação coletiva de trabalho foi muito debatido na reforma trabalhista, que aconteceu há pouco tempo, 2020 para 2021. Inclusive, o relator dessa reforma trabalhista é um político do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, o nome do cara. Então, bem, essa reforma trabalhista, muito debatida há pouco tempo, ele fala muito em negociação coletiva de trabalho. E vamos ser sinceros, pessoal. Tem nenhum menino, aqui. Quando se fala em negociação coletiva de trabalho entre empresa e empregado, entre patrão e funcionário, geralmente essa negociação coletiva de trabalho vai beneficiar quem? Geralmente beneficia só o patrão, a empresa. Isso é complicado, esse negócio de negociar, negociação coletiva de trabalho, ok? Isso foi um ponto muito debatido, muito falado na reforma trabalhista. E aí tem uma imagenzinha aí para tentar representar essa negociação coletiva de trabalho aí, enfim. Para efeito desta NR, considera-se riscos ambientais. Isso é importante, viu? Por que eu estou dando ênfase sobre isso aí? Porque o PPRA, o que significa? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quem são esses riscos ambientais? São esses três caras aí, ó, agentes físicos, químicos e biológicos e ponto final. Muita gente faz um PPRA pensando que os riscos ambientais, além desses três, são riscos ergonômicos e riscos de acidente ou riscos mecânicos, tanto faz. Porém, não é errado, vamos dizer assim, vocês colocarem no PPRA algo falando sobre ergonomia, algo falando sobre riscos mecânicos. Porém, tem que ser em um anexo, fora parte, vamos dizer assim. Eu já vi muitos PPRAs fazendo isso. Faz o que deve ser feito, falar sobre quem? Riscos ambientais, os agentes físicos presentes no ambiente de trabalho, agentes químicos presentes no ambiente de trabalho, agentes biológicos presentes no ambiente de trabalho, se é que eles existam, E se tiver algo da área da ergonomia, algum risco mecânico ou de acidente, também coloca no PPRA, mas um anexo, algo à parte, algo extra, ok? Aí ele continua aí, ó. Os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, você já sabe quem são eles, esses três aí, físico, químico e biológico, que em função de sua natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição, isso também é extremamente importante, viu? São capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Esses fatores aí, ó, natureza ou concentração, a sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. Isso influencia demais para saber, por exemplo, se um ambiente é considerado insalubre ou não, por exemplo. A gente vai ver isso mais à frente lá no S4. E aí, dando uma ênfase na imagem, que eu sempre gosto de colocar a imagem, os três riscos ambientais que é considerado no PPRA. O verdinho lá representa o físico, o vermelho representa o químico e o marrom representa o biológico. Detalhe, essas cores aí não foi eu que coloquei por acaso, na verdade eu peguei na net, Quando se falar em riscos ambientais, sempre o verde vai representar o risco físico. Quando se falar em riscos ambientais, sempre o vermelho vai representar o risco químico. E por final, quando se falar em riscos ambientais, sempre o marrom vai representar o biológico. Isso aí é muito cobrado em concurso público também. Se ligue nessas cores aí, não é nada à toa. Isso é fixo, Isso é amarrado, a cor ao risco ambiental. Considere-se agentes físicos, são exemplos agora de cada um dos tipos de riscos ambientais. Primeiro, agente físico, que é considerado um risco ambiental. Ruído é considerado agente físico, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiação ionizante e não ionizante, infração e ultrassom. São exemplos de agentes físicos. Também é cobrado em concurso público, assim, mas é muito fácil, eu acho que o pessoal não vai cobrar mais isso. Geralmente, concurso público é cobrado o que? É cobrado o que é mais novo, o que é mais atual. E o que é novo, o que é atual, é o que não está faltando, Até porque quase todas as ANS tiveram atualizações em seu texto. Inclusive, a gente vai fazer algumas aulas falando sobre essas atualizações aí, ok? Então, exemplo de risco ambiental, no caso, agente físico, são esses exemplos aí.
Agora, exemplos de agentes químicos, também considerado um risco ambiental, né, que também tem que estar presente no PPRA. Claro, se o ambiente de trabalho tiver agente químico, né? Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo, principalmente pela via respiratória, né? Exemplos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, né? Ou que pela sua natureza da atividade e exposição possam ter contato e ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Principalmente quando se fala de agente químico, principal via de penetração no corpo, né? É qual? Via respiratória. Isso pode cair em concurso público, né? Principal via de penetração do agente químico no organismo, via respiratória. E aí tem uma imagem que eu acho legal, gosto muito dessa imagem aí. Um determinado trabalhador fazendo manipulação de um produto químico. Né? Vocês estão vendo aí saindo aí uma névoa, né? Gases, vapores, enfim. Ele não tá utilizando o EPI devido, né? Ele está, na verdade, usando só um capacete, uma luva e uma bota, né? Enfim. Mas aí, nesse caso da imagem, qual seria o EPI mais eficiente para essa situação? Seria um equipamento de proteção respiratória, né? Um EPR, né? Que também pode ser considerado um EPI, equipamento de proteção individual. Uma máscara, algo nesse sentido. E ele não está utilizando. Aí você percebe ali o reflexo da sombra do cara, futuramente, não é agora, né? Isso não acontece da noite para o dia, não é um veneno, né? Enfim, que o cara cheira e morreu. Mas com tempo de exposição, sem utilizar a proteção adequada, né? Ele vai ficar igual o reflexo ali da sombra dele. Vai ficar um trabalhador adoecido, né? E, consequentemente, pode chegar a óbito, ok? Por isso que essa imagem é muito interessante. A falta de uma proteção adequada, no caso agente químico, né, que eu estou falando sobre agente químico, futuramente, ao longo da exposição, ele vai ficar, como vocês estão vendo aí, no reflexo da sombra. E por final, né, considera-se agentes biológicos, também considerado um risco ambiental, é mais presente em ambiente hospitalar, né? Que exemplos são esses aí? Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Perceba que esses agentes biológicos a gente não consegue visualizar, né? Por isso que é mais complicado o seu controle. Inclusive agora, nessa pandemia, né, eu costumo falar de loucura, né, que o mundo está vivendo, não só o Brasil, é o mundo, né, vocês sabem disso. É complicado, né? É por isso que está demorando tanto. Sinceramente, eu não esperava que fosse demorar tanto assim. Porque o controle é extremamente complicado, extremamente, né, desafiador, porque a gente não consegue visualizar o problema. E está escrito aí na imagem, né? Os contaminantes biológicos está em espanhol, né? Por isso que está um pouco diferente aí a escrita. Falar um pouco agora da estrutura desse documento chamado PPRA, que vai mudar para o PGR, porém ainda ele está valendo, ele ainda está vigente. Então a gente tem que conhecer esse documento. Vou falar um pouco da estrutura desse cara aí, desse documento PPRA. O PPRA, né, deverá conter no mínimo, mais uma vez aí falando, o mínimo que deve ter o documento. E geralmente o pessoal faz o quê? Faz só o mínimo que ele, vamos dizer assim, que a norma obriga, né? Estrutura são 4 itens, A, B, C, D. Planejamento anual do documento, né? Estratégia e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, né? Os dados do PPRA têm que ser divulgados pela empresa, né? E por final, o quarto item da estrutura do PPRA, periodicidade, forma de avaliação e desenvolvimento do PPRA. Beleza? E o que foi dito em forma de texto tem a mesma coisa num esquema, né? num fluxograma, aí, enfim. Planejamento anual, forma de registro, manutenção e divulgação de dados e periodicidade. Isso é muito cobrado também em concurso público, viu, pessoal? Eles perguntam, botam os itens, né? Pergunta qual aquele item faz parte da estrutura do PPRA. É extremamente decoreba aí, né? Mas concurso público muitas vezes é isso mesmo, é decoreba. Ainda falando da estrutura do PPRA, deverá ser efetuada sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, né? Por isso que eu falei lá, análise global anual, né? Para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários, estabelecimento de novas metas e prioridades. O PPRA deverá estar descrito no documento base, contendo todos os aspectos estruturais. E aí tem uma imagem que eu peguei na internet, né? Fala do PPRA e documento base do PPRA, ok? É isso aí que está na imagem. Quando ele fala aí, é necessário pelo menos uma vez ao ano uma análise global do PPRA, porque quando você faz o PPRA de uma determinada empresa, a gente sabe que os riscos ambientais eles vão mudando, né?
O risco ambiental é hoje, 2021, não vai ser o mesmo em 2041. Isso tem mudança em todas as empresas, né? Isso muda. Por isso que a necessidade dessa análise, né, global do PPRA anual. O documento base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA. Para quem não sabe o que é uma CIPA, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que geralmente todas as empresas possuem, né? Que para fazer parte da CIPA não precisa ter formação na área da saúde e segurança do trabalho. Apenas, claro, ser funcionário de uma determinada empresa e ter interesse nesse assunto. Aí tem uma eleição, né, dos interessados que queiram fazer parte da CIPA. Se você for mais votado, você vai ser o cipeiro, né? A gente costuma chamar de cipeiro, né, daquela determinada empresa. Pois bem, quando existente na empresa, né, de acordo com o NR5 que trata sobre CIPA, né, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta comissão. Aí está aí, né, CIPA, né, que deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Geralmente é o que ocorre, né? Geralmente o PPRA ele é falado na CIPA, né, do pessoal que vai divulgar na empresa. Beleza? Documento básico, as alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. Como é que funciona isso aí, pessoal? De forma bem breve, clara e objetiva. Vocês sabem que quando se fala em autoridade competente na área da saúde e segurança do trabalho, vocês têm que lembrar de quem? De forma automática, dos AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, que representa, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Beleza? Geralmente existem auditorias nas empresas. E geralmente os auditores fiscais de trabalho eles não avisam quando vão na empresa. Eles simplesmente chegam, entram e solicitam, por exemplo, o documento base do PPRA. A empresa, vamos dizer assim, que for séria, né, na área da saúde e segurança do trabalho, tem que fornecer de pronto, né, tem que fornecer de imediato e disponibilizar ao auditor fiscal do trabalho esse documento base do PPRA, para verificar se ali está tudo ok, se o PPRA está válido, se o PPRA está vigente, né, de acordo com o ano, que, por exemplo, a gente está em 2021, o cara tem o PPRA de 2018, ou seja, tem o PPRA, beleza, legal. Só que em 2018 ele já caducou, né? Não atende mais a necessidade da empresa. A gente viu lá que tem que ser feito de forma anual, né, o PPRA, porque muda muito, é muito dinâmico, né, os riscos ambientais em uma determinada empresa, em um determinado local de trabalho. O auditor fiscal chegou, a empresa tem que ter esse documento base PPRA para apresentar à autoridade quando se fala em saúde e segurança do trabalho, no caso o AFT. Agora falar um pouco do desenvolvimento desse documento aí chamado PPRA. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas, no mínimo, né? Essas etapas aí são 6 etapas. A, B, C, D, E, F. Essas etapas também muito cobrado em concurso público. É muito similar à pergunta quando é feita lá na estrutura, né? Ele dá a alternativa. Qual dessas alternativas faz parte, né? É uma das etapas do PPRA. É assim que funciona a pergunta de concurso público. E tá essas 6 etapas, né? Antecipar e reconhecer os riscos, estabelecimento de prioridades e metas de controle, né? Avaliar o risco, a exposição dos trabalhadores, implementar medidas de controle, monitorar a exposição e, por final, registrar a divulgação dos dados. Okay? Essas são as etapas que devem conter, no mínimo, o PPRA. Aí uma forma que eu acabei de falar no slide anterior, só que aí está no esquema, né? Que também é interessante para compreender e facilitar o entendimento aí, né? Primeiro, antecipar e reconhecer. O segundo é estabelecer prioridades e metas, avaliar o risco, implementar medidas de controle, monitorar a exposição e registrar a divulgação dos dados. Quando se fala em avaliar os riscos, né, quando se fala em avaliação de riscos ambientais de exposição, existem duas avaliações. Existe a avaliação qualitativa, existe a avaliação quantitativa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco a diferença delas. Mas é muito fácil compreender a diferença delas, é meio que intuitivo, né? A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Perceba que esse serviço especializado, essa sigla, né, SESMIT, a palavra-chave está nessa palavra aí, especializado. Por quê? Porque para fazer parte do SESMIT, diferente da CIPA, eu falei para vocês anteriormente que a CIPA só basta ser empregado em uma empresa e ter interesse na área da saúde e segurança do trabalho, participar da eleição, ser o mais votado, pronto, você faz parte da CIPA, beleza, legal.
Porém, o SESP não é assim que funciona. Você tem que ter uma especialização na área da saúde e segurança do trabalho. Como assim especialização? Você tem que ter um curso na área da saúde e segurança do trabalho. Pode ser um técnico de segurança do trabalho, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, psicólogo do trabalho, enfim, qualquer formação na área da saúde e segurança do trabalho. Okay? Por isso a diferença do SESBIT e a CIPA basicamente é essa aí. Aí ele continua aí, ó, elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação do PPRA, além do SESBIT, pode ser feito por quem? Por pessoa, equipe de pessoas que, a critério da empresa, né, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. Pessoal, isso aí, no meu ponto de vista, é um absurdo, né? Por quê? Porque a critério do empregador, qualquer pessoa pode elaborar um PPRA e ponto final, que está dizendo aí. Ó. Inclusive, eu conheço um juiz aqui do Rio Grande do Norte, um juiz do trabalho, né? Que ele é extremamente contra essa afirmação, né? Assim também como eu sou contra. Porque isso não existe, né? Eu sou dono de uma empresa, não sei sobre saúde e segurança do trabalho. Eu não vou contratar um profissional especializado em saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque geralmente é mais caro, né? Já que eu posso, qualquer pessoa ou a equipe de pessoas pode elaborar um PPRA, eu vou contratar a minha esposa. Pronto, minha esposa que não tem formação nenhuma, não sabe nada sobre saúde e segurança do trabalho, ela vai elaborar o PPRA da minha empresa. E acabou. Mas, professor, como é que ela vai elaborar se ela não sabe de nada? Ela não, vai na internet, pega um modelo lá, muda o nome da empresa, pronto, está feito PPRA. É basicamente assim, né? Enfim, é um absurdo isso aí. Eu não entendo, eu não compreendo porque isso é assim ainda. Faz muitos anos que eu sou dessa área, faz muito tempo que eu escuto o zum zum zum, que a galera quer mudar isso aí, quer mudar esse texto aí, né? Mas não mudou até agora. Mas como o PPRA não vai mais existir, né? Agora vai ser o PGR, eu acho que eles vão modificar isso aí, né? Ainda bem. Ia ser em março a mudança, botou para agosto a mudança, agora já vai ser em janeiro de 2022 a mudança. Sinceramente, eu acho que vai postergar de novo, ou seja, vai demorar ainda mais essa mudança aí. Enfim, eu não sei porquê, é complicado. Simplesmente a galera chega e muda a data da mudança sem explicar o porquê. É assim, simples e ponto. E fala do SESP, né? Que pode elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA, que seria o mais correto, né? Porque o pessoal compreende, o pessoal tem conhecimento sobre a área da saúde e segurança do trabalho. E não qualquer pessoa a critério do empregador. Isso é um absurdo, mas está escrito na norma. Ainda falando do desenvolvimento do PPRA, a antecipação deverá envolver análise de projetos, né? Métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando a identificação dos riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. Resumindo, o que ele está falando é o seguinte: você encontrou um risco em um determinado ambiente de trabalho, não basta só você apontar o erro, é muito fácil você chegar e apontar o erro. Você, né, futuro profissional técnico de segurança do trabalho, além de você encontrar isso, você tem que fazer o quê? Indicar uma medida de controle, né? Uma medida de proteção eficaz que pelo menos reduza ou elimine o risco presente naquele ambiente de trabalho. Okay? Aí tem um fluxograma aí do lado direito, né? Um esquemazinho, antecipou o risco, beleza, reconheceu o risco, beleza, avaliou o risco, legal. Aí agora, medida de controle, que geralmente o mais difícil é você fazer uma medida de controle e monitorar esse risco presente naquele determinado ambiente de trabalho. Após feita essa medida de controle e monitoramento, elabora um documento, no caso o PPRA, né? A implementação, o treinamento do pessoal, aí faz de novo esse fluxograma aí, né? Antecipa do risco, outro risco no caso. Reconhece o risco, avalia o risco, medida de controle e monitoramento, documentação, PPRA, implementa o documento, treinamento com o pessoal e assim vai fazendo o ciclo, ok? Então não basta apenas você apontar o dedo para o erro, você tem que ter um conhecimento e tentar, né? Fazer uma medida de controle para reduzir ou eliminar o risco presente naquele determinado ambiente de trabalho. O reconhecimento dos riscos ambientais, né, deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis. Nem sempre você pode fazer isso, mas quando aplicável, você tenta fazer isso aí que eu vou mostrar agora. Identificar o risco, né, relativamente simples. Determinar e localizar as possíveis fontes geradoras, também relativamente simples, né, de onde veio o problema, né? Qual é a fonte geradora daquele determinado problema. O C, né? Identificação das possíveis trajetórias dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. E, por final, a identificação das funções e determinação, né, do número de trabalhadores expostos. Também é relativamente simples, né? A função e quantos trabalhadores estão expostos naquele determinado ambiente de trabalho, aquele determinado risco ambiental. Aí um exemplo aí para ficar mais claro, né, o entendimento. A fonte geradora, esse tambor aí tem uma caveira, né? Lembra,
Para quem não sabe, né, essa caveira representa um produto tóxico, né? Você não pode manusear sem uma proteção respiratória, ok? O percurso, né, a trajetória, vocês estão vendo na imagem, e quem está sendo o trabalhador que está exposto, né, a essa fonte geradora. No caso, esse trabalhador aí, aparentemente na imagem, na figurinha, né, ele está usando uma proteção respiratória, né, um capacete, um óculos ali e tal, uma máscara, relativamente, ele está protegido dessa fonte geradora, no caso, esses gases tóxicos aí, ok? Reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis, dando sequência aí, ó. Além daqueles 4, ainda tem mais, né? Caracterização das atividades do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, isso é importante, né? Porque assim, um problema que já existiu no passado, ele pode servir como exemplo para solucionar um problema no presente e evitar que ele aconteça no futuro. Geralmente a saúde e segurança do trabalho trabalha nesse ponto aí. Às vezes o que acontece algo, infelizmente, que acontece algo hoje, um acidente de trabalho, por exemplo, ele serve como exemplo, né? Serve como lição para que a gente possa evitá-lo, possa fazer que evite, né, acontecer no futuro. G, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, né? Literatura disponível. E H, por final, né? Agora sim, por final, descrição das medidas de controle já existentes. E para finalizar nossa aula, já passei até um pouco do tempo aqui, já está longa, mas não tem problema nenhum. A avaliação quantitativa, né, deverá ser realizada sempre que necessária para quais são as... quando se deve realizar a avaliação quantitativa. Né? Comprovar o controle da exposição, a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e, por final, subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Lembre, quando se fala de avaliação de um risco ambiental, existem duas avaliações a serem feitas. Pode ser a avaliação qualitativa, que só faz inspecionar e observar, não tem avaliação quantitativa, não tem uma quantificação, não faz nenhuma medição. Também existe esse tipo de avaliação que eu acabei de falar para vocês, avaliação quantitativa. Aí sim, você utiliza alguns equipamentos específicos, como por exemplo esses da imagem aí, para quantificar, encontrar um número, um valor, né, daquele risco presente naquele determinado ambiente de trabalho. Ok? Então, pessoal, é isso. A gente continua na nossa próxima aula. Até mais.